escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, juniores, tudo bem? Estamos nós aqui para mais uma aula e hoje será a lição 5. Como o tempo passou rápido, não é mesmo? Por acaso vocês lembram que estamos estudando este trimestre mais do que especial? Isso aí, é Tempo de Sonhar, que nos conta toda a trajetória de vida do personagem bíblico chamado José. E vimos que tudo começou com um sonho, sonhando com o futuro. Meus irmãos não acreditam em sonhos, destruir os meus sonhos. E hoje o nosso assunto da lição é sonho ou pesadelo. E o textuário diz assim: ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, Senhor, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Está escrito em Salmos 23, versículo 4. Pergunto para você agora, Junior, do que você tem medo? Assim, o que vem na sua cabeça ao ouvir essa pergunta? Me refiro de forma generalizada. Bem, ao ouvir essa pergunta do que eu tenho medo, vem logo a palavra escorpião, cobra e altura. Isso aí, eu tenho pavor de altura. E vocês? Sabiam que todo mundo tem medo de alguma coisa? Verdade! Mas o que é o medo? O que o dicionário nos diz? O seguinte, que medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou ao contrário, é um temor, uma ansiedade irracional ou fundamentada, é um receio de algo. O medo, sabia que é bom? Isso aí. Pelo seguinte, o medo ele é bom para a nossa sobrevivência, para garantir isso. É um instinto para nos prevenir, dando uma sensação de alerta ou perigo. No entanto, quando foge do controle e se torna irracional, aí sim é prejudicial à nossa saúde mental, tá ok? Mas enfim, o que nos diz mesmo o textuário? Vamos repetir? Agora eu vou repetir numa tradução corrigida, que diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluias! É crermos em Deus, que Deus está nos guardando, independente do que vier. Como explicar essa segurança no Senhor? Vou tentar, de forma bem simplória, explicar da confiança que eu tinha quando criança, em dar as mãos a um adulto para atravessar a rua. Era como que o ato de dar as mãos me protegeria de tudo, e não somente dos carros. É assim, confiar e descansar é algo contínuo, é um exercício. Vou logo falando isso, Junior. É um exercício diário. Eu continuo aprendendo a descansar em Deus sempre e ter esse sentimento de segurança. É dar as mãos a um adulto e saber que nada vai me acontecer. Agora vamos para o momento dos Explorando as Escrituras? Bora lá? Mas antes, vocês lembram em qual parte da história paramos? Vamos recapitular? Pois então, José era filho de quem? De Jacó e Raquel, a esposa amada, que também teve mais 3 esposas, Jacó, e mais filhos. Só que a esposa amada dele, a Raquel, morreu a dar à luz a Benjamim. E Jacó já tinha muitos conflitos familiares e ocasionou mais um, quando amou mais a José, de forma muito explícita, do que os seus irmãos, que ocasionou em ciúmes naquela família ali. E após José relatar os sonhos que estava tendo, piorou de vez. O pecado da ira e a inveja adentraram nos corações de seus irmãos de tal forma que até planejaram contra a sua vida. Como? Numa certa vez, Jacó manda José ao campo observar seus irmãos se estavam cuidando do rebanho. No entanto, eles não estavam em Siquém, estavam lá em Dotã. Ao chegar lá, tramaram e arquitetaram contra a vida dele, mas Rúben impediu que seus irmãos o matassem. Entretanto, jogaram no poço vazio de água. Não estava cheio de água, estava vazio. Mas vamos pensar
que aquele poço estava úmido, escuro, profundo, e ele sentiu medo com certeza. Talvez José pensou que fosse um trote, uma brincadeira muito da sem graça, mas ao retirá-lo do poço, deve ter vindo uma alegria momentânea de sair daquele poço. Mas aí, seus irmãos o venderam por uma caravana de mercadores que passava por ali. Nesse instante, Rubi não estava próximo. Imaginamos o que passou na cabeça de José. Por que meus irmãos estão fazendo isso comigo? Será que é porque eu ganhei uma túnica? Ou é porque eu conto para o meu pai o que eles fazem com o rebanho? Ou é porque eu conto meus sonhos? Eu não sei o que José passou na cabeça dele, o que ele pensou, porque a Bíblia não relata, mas eu lhe garanto que ele com certeza teve medo naquele instante. Até que Rúben chegou, mas José já estava longe, e ele ficou tão indignado com a situação que ele rasgou suas vestes, mas não adiantava nada. Então o que eles tramaram? Foram lá pegar a túnica de José que tinham tirado dele antes dele ser vendido e banharam em sangue de um bode para simular algo pior. Quando levaram essa túnica até Jacó, eles falaram nada, mas aí Jacó já imaginou o pior, que uma besta fera matou meu filho. Jacó chorou por dias e ficou enlutado por muito tempo. Imaginamos agora como deveria ser o cuidado em excesso com Benjamim. Se ele já fazia isso com José de 17 anos, imagine com Benjamim, que até então deveria ter menos de 3 anos, ser um bebê. Mas enfim, José não estava entendendo os planos de Deus para a sua vida. Mas o que me chama mais atenção é que José em nenhuma circunstância deixou de crer no Deus dele. Isso nós veremos nas aulas seguintes, ok? Meus queridos, quero aproveitar um adendo aqui e fazer com que reflitamos o seguinte: qual a lição que eu tiro de tudo isso? Que Deus permite coisas ruins acontecerem conosco, que não quer dizer que ele quer fazer maldade conosco, jamais. Entretanto, Deus nunca nos abandona. Ele está sempre conosco. Mas ele falou, Jesus Cristo nos disse, que no mundo tereis aflições. Tens de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, coisas ruins podem nos acontecer sim. Mas oremos, porque Deus sempre tem algo para nos ensinar por esses momentos que passamos. Até então, José não entendia os propósitos de Deus para estar podendo libertar, salvar o povo dele e até mesmo o povo do Egito. Ele não sabia o que aqueles sonhos que ele estava tendo estava dizendo do futuro, mas ele passou aquela situação bem terrível naquele momento e não entendeu nada. Eu tenho certeza que deve ter sido muito difícil, mas ele não deixou de crer e manter fiel ao Senhor. Amém? Gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer o seguinte: eu sei que José era um adolescente, seus irmãos eram mais velhos, provavelmente adultos, e deveriam estar protegendo ele, e não fizeram isso. Tem segredos que se deixa você inquieto, que deixa você com medo, que deixa você inseguro. Não hesite em contar esse segredo para algum adulto. A tia vai estar mostrando um vídeo que vai falar sobre a pedofilia. Gostaria de estar prevenindo vocês contra isso, ok? Dizem que o segredo eu não posso contar pra ninguém. Dizem que o segredo eu não posso contar pra ninguém. Mas se o segredo gera em mim muito medo, me deixa tão triste e me faz chorar, será que mesmo assim eu vou ter que guardar? E quando esse segredo machuca meu corpinho, me fazendo sentir vergonha e pavor, será que esse segredo tem que ser mantido? Não, 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 não. Corra pra contar ao papai e à mamãe.
aqui no meu colinho. Se alguém mandou você tirar sua roupinha e começou a fazer algumas fotinhas. Se alguém fizer um carinho errado, tocando em partes que te deixe envergonhado. Se alguém um dia te ameaçou, disse coisas ruins e ainda te culpou, corra! Corra pra contar ao papai e à mamãe. Essas coisas não se escondem de um adulto. Você pode falar com a vovó ou o vovô, a professora ou o pastor, algum adulto que você confia. Lá, 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 lá. Procure alguém para te ajudar. Lá, 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 lá. Esse segredo você tem que contar. Lá, 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 lá. Procure alguém para te ajudar. Lá, 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 lá. Esse segredo você tem que contar. A gente vai orar para encerrar a aula e depois a tia vai colocar as atividades para vocês estar fazendo. Não deixa de fazer, que no final do trimestre eu vou estar recolhendo, tá bem? Vamos orar então? Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por mais uma aula e a oportunidade de conscientizar quem me ouviu sobre um tema tão delicado, pedofilia. Proteja, ó Deus, todas as crianças e adolescentes. E se porventura alguém sofra com isso, dê coragem para contar para alguém, dê confiança em algum adulto para sentir liberdade de contar. Deus, tira todo o nosso medo. Cuida e nos cerca de proteção dia a dia. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Juniores, fique com Deus. Meus queridos, que Deus abençoe, proteja, nos guarde sempre. E beijão da tia Elisângela. Eu sei, está me ensinando. Apenas jovem, sem ambição, apacentava as ovelhas de meus irmãos. Sonho que mudou minha vida, minha história, minha trajetória. E no final me disseram, isso somente era um sonho. Eu fui contar, me perdoa, eu não sabia o que era. E no final me disseram, tudo virá governar a gente. Lançado fui numa cova, onde não havia água para beber. E o Egito se tornou meu lar, minha nova casa. Deus quis assim, eu sei que tenho crido, o sonho se cumpriu, eu vou abençoar. Até que me fez mal, o sonho se cumpriu. Deus quis assim, eu sei que tenho crido. Se mudou, mas Deus fez, não entendeu, mas Deus fez. Mudou histórias, mas Deus fez. Doeu, mas Deus fez. Se mudou, mas Deus fez, não entendeu, mas Deus fez. Mudou histórias, mas Deus fez. Doeu, mas Deus fez. Se humilhou, mas Deus fez, não entendeu,